Você sabe por que que a galinha lá na fazenda, ela coloca o ovo no alto do puleiro quando ela quer dar um rolê? Porque ela fica botando para quebrar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, edição especial com os indicados ao Oscar de melhor filme de 2023. Você gosta de filmes que retratam episódios reais? O de hoje, com certeza, o episódio em si não traz nada de bom para a gente pensar. Você vai olhar que talvez, como já lançado na nossa piada introdutória, vai se passar num ambiente rural? Mas e se eu te falasse que não exatamente, até as atividades são, mas a gente está falando inclusive de um contexto moderno, de contraste temporal e muita questão cultural em volta. Vem conhecer essa história comigo! Entre Mulheres, Women Talking, filme de 2022, dirigido por Sarah Polley, protagonizado por Rooney Mara e Claire Foy. O filme se inicia nos mostrando uma jovem garota acordando sozinha em sua cama, com marcas de violência em suas coxas, sangue na cama e em suas roupas, indicando que ela foi violentada sexualmente. Ela é parte de uma comunidade menonita, que nós explicaremos mais detalhes à frente no vídeo. Algumas garotas que viram um homem correndo à noite o denunciam como um agressor, e o mesmo delata outros homens da comunidade junto à polícia por eles promoverem o mesmo tipo de ato. A maioria dos homens da comunidade segue para a cidade para acompanhar o julgamento, deixando as mulheres da comunidade sozinhas nos próximos dias, praticamente sozinhas, o que abre entre elas um debate feito com uma reunião no celeiro. Para algumas, está muito claro que houve ao longo de anos. As investigações que seguem com a polícia indicam que havia a prática de se aplicar anestésicos de vacas nas mulheres enquanto elas dormiam para deixá-las sedadas e praticar os abusos. Isso explica marcas que todas as mulheres mais velhas da colônia carregam, que sempre foi indicado pela religiosidade local como marcas de momentos de redução de suas respectivas fés ou tentativa do demônio em se apossar de seus corpos. Mas com a investigação deste episódio, abre-se um debate entre elas, que vão se convencendo e convencendo as outras sobre o que está acontecendo ali já há anos. Elas decidem fazer uma votação para se coletivamente decidir o que fazer agora. Se vão embora da colônia e tentam a vida em outro local. 2, se ficam e simplesmente se calam, seguindo suas vidas como têm feito até então, perdoando os homens. Ou 3, se ficam e iniciam uma luta por justiça e fim dos abusos. A votação está empatada entre saírem da colônia ou ficarem e lutar. Essas mulheres não foram alfabetizadas e desde pequenas foram criadas com a ideia de possuírem um exclusivo papel doméstico e materno, gerando-lhes uma grande dúvida interna entre a revolta e o medo do que acontecerá se tudo mudar. O filme seguirá com os debates liderados por Salomé e Ona, que está grávida, e ambas estão incentivando as demais a lutarem por justiça, enquanto Marish diz que elas devem perdoar o pecado promovido, pois todos os seres humanos erram e devem ser perdoados perante o julgamento divino. Os únicos homens que se encontram neste momento com elas e lhes trazem confiança na relação são o professor da colônia, que está ajudando no registro e nas anotações de todos estes debates, já que, destacando novamente, nenhuma delas foi alfabetizada, e Melvin, um homem transgênero que só se comunica por sinais desde que foi violentado também, mantendo conversas pela voz apenas com as crianças. Este filme é baseado em um livro cuja fonte é um evento real descoberto em uma comunidade na Bolívia. Ao ver as imagens do filme, pode lhe dar a impressão de ser o que chamamos de filme de época, que se passa algumas décadas ou séculos atrás. Mas o episódio base do filme data dos anos 2000. Esta impressão de retrato de uma época que fica é devido ao fato de se retratar no filme uma comunidade menonita,
cujas premissas de preservação de hábitos tradicionais nos passam esta impressão. O termo menonita deriva de Menno Simons, padre católico do século XVI, que está no grupo de personagens da Igreja Católica que encabeçam movimentos contra ela, gerando um episódio histórico chamado de Reforma Protestante, derivando várias cisões com interpretações distintas sobre o cristianismo. Uma série de divergências e questionamentos feitos por alguns membros começa a criar diversas cisões dentro da estrutura da Igreja Católica e gerando impactos em sua estrutura, sendo Martinho Lutero o mais relevante deste processo. No caso dos menonitas, a grande divergência com os católicos vem do batismo, pois, se para os católicos ele deve ocorrer quando o indivíduo for ainda uma criança, os menonitas diziam que a igreja só terá solidez se for composta por pessoas voluntariamente adeptas a ela. Portanto, o batismo deve ser feito em pessoas apenas adultas. O movimento começa na Suíça e na Alemanha, mas a perseguição da Igreja Católica, no episódio chamado de Contra-Reforma, faz com que estes grupos optem por se fecharem em relação ao mundo externo, preservando quase que secretamente seus hábitos, evitando a maior exposição e eventuais retaliações que poderiam ser inclusive violentas. Enquanto outros grupos encontraram na migração para a América como uma forma de se proteger, e por isso os menonitas começam no século seguinte a se instalar no Canadá, Estados Unidos, México e Paraguai. E há grupos de dimensão numérica menor destes países citados aqui também no Brasil. Falar de hábitos de grupos religiosos cuja aceitação e seguimento por vezes de seus fiéis vem em proporções diferentes, já que nem todos seguem a risco o que é pregado, lógico que é algo que não abrange a totalidade. Mas alguns elementos curiosos das comunidades menonitas que estão presentes em grande volume são possíveis de se apontar. Primeiro, a questão da manutenção de hábitos tradicionais. O fechamento da cultura local lá atrás na história era para preservar sua fé perante ameaças vindas externamente. No contexto atual e moderno, vem com a mesma proposta, mas com receio de se perder tais premissas por causa de elementos tecnológicos e aculturadores. A tecnologia é evitada ao máximo, passando para nós no filme a sensação de estarmos assistindo um evento de décadas atrás, ou séculos, já que a vida das pessoas é vinculada ainda ao trabalho na agricultura e na pecuária sem presença de tecnologia, com a divisão dos trabalhos braçais para os homens e os domésticos para as mulheres. As vestimentas são uma marca muito visível, com as mulheres utilizando vestidos de pequenas variações de tons ou ilustrações, com chapéus claros para indicar aquelas que são solteiras e pretos e escuros para as que já são casadas. Os homens utilizam um macacão escuro com uma camisa por baixo dele. Os casamentos devem envolver apenas membros da própria comunidade, cujo contato externo para as demais atividades sociais é pequeno, havendo apenas o básico para a obtenção de bens não presentes no local ou para comercializar o que se produz internamente. Talvez você tenha pensado, caso já tenha ouvido falar, na comunidade Amish, que também é conhecida por serem religiosos que optam por preservar hábitos tradicionais, afastados de elementos tecnológicos atuais para fazer a sua manutenção. Pois saiba que os Amish têm a mesma raiz da origem dos menonitas, mas divergências interpretativas sobre hábitos religiosos os dividiram em outro grupo religioso. Os menonitas falam os idiomas dos países onde vivem, mas possuem uma língua própria, falada da época da fundação da igreja na Alemanha. O episódio real que inspira o filme foi descoberto em 2009, em uma comunidade menonita em Manitoba, na Bolívia, resultando na prisão de 9 homens pelo abuso de mais de 150 mulheres, algumas menores de idade. Devido aos hábitos discretos, com pouca ou nenhuma exposição, pouco se sabe sobre o que houve após a prisão. Aparentemente, a vida seguiu na comunidade, mas devido às próprias questões internas de preservação, desejo de não se expor mais no problema, acabou ficando abafado. Há acusações de que estes abusos não são a exclusividade destes 9 homens presos, mas que já é habitual e antiga tal prática, mas essa informação termina esbarrando mais uma vez nestes costumes restritivos. Entre mulheres está indicado a 2 prêmios do Oscar deste ano,
tendo além do prêmio de melhor filme, indicação para melhor roteiro adaptado. E vale ainda a ressalva de que este é o único filme dirigido por uma mulher entre os indicados a melhor filme neste ano. E aí, você já conhecia esse filme? Conhecia essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Conhecia esse conceito de comunidade religiosa fechada? Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, compartilha com os amigos. Já se inscreveu no canal? Estamos no especial do Oscar. Estamos aí passando para a segunda metade dos indicados. Tem mais ainda por vir, hein? Esse é o seu favorito? Quais são até agora? Vamos trocar aquela ideia aqui embaixo, aqui, ó. Te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!